Olha, a gente vai falar de política agora. É o seguinte, essa semana você acompanhou, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou na última quarta-feira o projeto de lei que institui o voto distrital para as eleições de vereadores com municípios que têm mais de 200 mil habitantes. Pelo sistema do voto distrital, a cidade é dividida em partes, ou seja, em distritos, em número igual ao número de vagas das câmaras municipais, sendo eleito o candidato mais votado naquele distrito. Isso provocou um tsunami ontem na Câmara Municipal, né, Elivaldo? Todos os vereadores de Teresina são contra. Eles estão preparados para disputar a eleição da forma como está hoje, proporcional. Você já pensou, por exemplo, o caso do presidente da Câmara, mora aqui no Monte Castelo, tem logicamente as suas atividades políticas na região, mas o reduto dele, a principal área, o foco de atuação é na Santa Maria da Coadipe. E aí? O vereador Joninha vai ficar só no São João? Ele vai pedir os votos aqui ou na Santa Maria? Ou vai pedir que os seus aliados daqui transfiram o título para lá? A advogada Georgia Nunes, que atua no direito eleitoral, ela considera isso inconstitucional e também uma espécie de retrocesso. Bom dia, doutora Georgia. Bom dia, é isso Nádia, mesmo, bom dia, né? Evaldo. Sem dúvida é um retrocesso. Não obstante os prejuízos para os vereadores ou o dissabor causado em pleno período pré-eleitoral, nós estamos há praticamente um ano das próximas eleições, que causa mesmo esse reboliço, nós pensando a longo prazo, inclusive, é um grande retrocesso democrático. Primeiro, inconstitucional, porque a Constituição fala do princípio da proporcionalidade para as casas legislativas. Segundo, que nós vamos ter figuras de pequenos prefeitos no lugar de vereadores. Os vereadores estarão preocupados apenas com aquele seu reduto, com aquele seu distrito, com os interesses imediatos daquela população, em detrimento do interesse de todo o município, em detrimento do papel do próprio vereador, que é fiscalizar o trabalho do prefeito, que é legislar para todo o município. Sem falar, Elivaldo, Nádia principalmente, sem falar da participação feminina e das minorias, que fica completamente relegada a um último plano. Agora a tese geral, doutora Georgia, do voto distrital, aí nós estamos vendo um caso específico para os municípios, mas o que lhe parece, por exemplo, essa questão discutida no âmbito mais geral da reforma política brasileira? Pois é, incluiria outros parlamentares, né? Inclusive deputados. E senadores também, Elivaldo? Não, senador é majoritário. Aí exatamente. Então, no caso, só deputados estaduais e federais. Essa é uma discussão bastante ampla, que está sendo travada já há muito tempo na Câmara e no Senado. O Senado decidiu começar o assunto pelas câmaras municipais. O voto distrital, o voto majoritário para deputados estaduais, para deputados federais e vereadores desses municípios, ele é proposta de parte dos deputados e dos senadores. O que eu defendo, o que eu imagino, é que nós estamos indo na contramão de todos os demais países e da nossa própria história. Enquanto países que fazem eleições majoritárias para as casas legislativas estão indo para sistemas mistos, ou até mesmo para sistemas proporcionais, para garantir uma ampla representatividade da sociedade, o Brasil está discutindo o caminho inverso. Ou seja, nós vamos agora encarecer e nós vamos criar clientelismos para também eleições para cargos de casas legislativas. Agora, com essa repercussão tão negativa, a chance disso evoluir, Elivaldo? Olha, Nádia, a matéria vai agora para a Câmara. Lá é um universo bem maior, muitos interesses, inclusive de partidos menores e partidos médios. Eu acho que dificilmente essa matéria deverá prosperar, assim como o voto distrital de um modo geral, dentro da reforma política. É um dos pontos que não há consenso. Se não há consenso, dificilmente será aprovado. Bom, eu acho que é lógico que deve haver um movimento aí nesse sentido. Eu fiquei curiosa sobre essa questão da representatividade das minorias e das mulheres, né? Que seriam muito mais prejudicadas. Uma conquista recente que nós tivemos, ainda não conseguimos sequer implementar os 30% de representatividade. Nós temos uma lei que nos assegurou há menos de 2 décadas isso, e nós já vamos retroceder e vamos excluir mais uma vez as mulheres e as minorias. Então eu espero que isso não passe, nós precisamos debater amplamente com a sociedade e não podemos começar com recortes. Começar pela Câmara é tentar descer goela abaixo
uma situação que precisa ser discutida de forma ampla. Nádia, há muito corporativismo nesse debate da reforma política. Muito cuidado a sociedade deve ter, porque os legisladores que não foram eleitos para fazer a reforma política poderão se aproveitar desse momento para legislar em causa própria. Que eu acho que os pontos de consenso são exatamente esses. No Brasil, há muitas situações na situação política brasileira que é modelo para o mundo. Uma delas, na minha avaliação, é o voto proporcional. Exatamente. Obrigada. Eu queria agradecer a advogada Georgia Nunes Eu que agradeço pela Nádia. entrevista. Obrigado, bom dia.